O som dos meus pertences batendo na entrada da garagem ecoou pela tranquila rua suburbana. Tia Diane estava na porta da minha casa de infância, seu rosto contorcido de satisfação enquanto me observava juntar as coisas espalhadas. Talvez isso te ensine alguma responsabilidade, ela disse, balançando minhas chaves de casa como uma provocação. Sua mãe sempre te mimou demais, é por isso que ela me fez executiva. Ela sabia que você não conseguiria cuidar da propriedade sozinha. Eu cuidadosamente dobrei um suéter caído, aquele que minha mãe me deu no Natal passado. É isso que o testamento dizia? Que eu não conseguiria lidar com isso. O testamento me dava total discrição. Ela estalou os dedos e disse, estou exercendo isso. A casa está sendo vendida e o dinheiro será administrado adequadamente por mim. Meu nome é Maya Tini, aos 26 anos, estava assistindo minha tia roubar minha herança em plena luz do dia. O que ela não sabia é que eu tinha visto isso acontecer muito antes da morte da minha mãe, 3 meses atrás. Bem, eu disse, fechando minha última bolsa, aprecio você ser tão clara sobre suas intenções. Diane vacilou ligeiramente. Ela esperava lágrimas, talvez até uma cena, para justificar suas ações para os vizinhos. Minha aceitação calma claramente a perturbou. Nem pense em contestar isso, ela avisou. A papelada é inflexível. Sua mãe confiava em mim para tomar as decisões certas. Não, eu pensei. Eu acho que minha mãe confiava em você porque estava doente demais para ver o que você realmente era. Mas eu vi, e passei o último ano me preparando exatamente para esse momento. O diagnóstico de câncer da minha mãe foi um choque para todos. Exceto para a tia Diane, ela se mudou quase imediatamente, se posicionando como a cunhada dedicada, ajudando a administrar as decisões médicas e os assuntos domésticos. Eu estava na faculdade, terminando meu curso de administração, mas algo na sua devoção repentina parecia estranho. Não foi até que eu voltei para casa nas férias de primavera e a encontrei examinando os documentos financeiros da minha mãe, que eu entendi o que realmente estava acontecendo. Ela estava preparando o terreno, manipulando lentamente a confiança da minha mãe, se posicionando para assumir o controle quando chegasse a hora. Naquela noite, eu fiz 2 telefonemas. O primeiro foi para James Shen, nenhum parentesco, um amigo da família e advogado corporativo que ajudou meu pai a construir seu negócio antes de falecer. O segundo foi para minha melhor amiga Sophie, que trabalhava como contadora forense. Sua tia tem estado ocupada, Sophie me disse depois de revisar os documentos que consegui copiar. Ela já abriu 3 LLCs separadas e começou a transferir ativos. Preparação clássica para desmembramento de ativos. Podemos impedi-la? Eu perguntei. Não diretamente, não enquanto ela tem a procuração da sua mãe. Mas podemos construir uma estrutura paralela, criar algo que ela não pode tocar. E foi exatamente isso que fizemos no ano passado. Enquanto tia Diane pensava que eu estava focada em terminar a faculdade, eu estava construindo silenciosamente algo que ela nunca veria chegando. Agora, parada na garagem da minha casa de infância, eu a observei fechar a porta no que ela pensava ser sua vitória final. Ela não tinha ideia. Ela tinha acabado de me dar exatamente o que eu precisava, prova documentada e clara de suas intenções. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem rápida para James, está feito. Ela mordeu a isca. A resposta dele veio imediatamente, reunião em 30 minutos. Traga tudo. Eu dirigi até o escritório de James no centro, com o carro lotado dos pertences que Diane tinha despejado tão cerimoniosamente. O moderno edifício de vidro parecia um mundo distante do drama suburbano que eu deixava para trás. Bem na hora, James disse quando entrei na sala de conferências. Sophie já estava lá, o laptop aberto, junto com outras 2 pessoas que eu reconheci das nossas sessões de planejamento, Michael da SEC e Sarah, do gabinete do promotor público. Ela fez exatamente o que previmos, eu disse, colocando meu telefone na mesa. Gravei tudo. Ela declarou explicitamente sua intenção de vender a casa e administrar o dinheiro sozinha. Sarah assentiu, fazendo anotações perfeitas. Essa é a última parte de que precisávamos. A gravação, combinada com a documentação das transferências de ativos no ano passado, nos dá um padrão claro de abuso financeiro. O que ela não sabe, Sophie acrescentou, virando o laptop para que eu pudesse ver a tela, é que temos rastreado cada movimento, cada empresa de fachada, cada conta oculta, cada documento manipulado. Está tudo aqui. Eu olhei para a complexa rede de transações que ela mapeou. Diane foi minuciosa, eu tive que admitir. Ela passou meses montando seu esquema, provavelmente pensando que seu diploma em administração e licença imobiliária a tornavam mais inteligente do que todos os outros.
Mas ela se esqueceu de um detalhe crucial: meu pai não tinha sido apenas um empresário de sucesso, ele tinha sido um especialista em estrutura corporativa e proteção de ativos. E antes de morrer, ele me ensinou tudo o que sabia. Mostre a ela, James disse para Sophie. Sophie abriu outra tela, esta mostrando um conjunto diferente de entidades comerciais e transações. Enquanto sua tia estava ocupada roubando sua herança à moda antiga, nós construímos algo muito mais sofisticado. Lá estava o Peterson Innovation Group. A empresa que eu fundei oficialmente há 6 meses, usando o fundo fiduciário que meu pai me deixou, o único ativo que Diane não conhecia, porque meu pai o havia criado por meio de um escritório de advocacia separado. A melhor parte, Sophie continuou, é que usamos o próprio playbook lá dela contra ela. Toda vez que ela criou uma empresa de fachada, nós criamos uma estrutura paralela. Cada propriedade que ela tentou transferir, estabelecemos uma reivindicação concorrente. Tudo é perfeitamente legal, completamente documentado e à prova de balas. E agora que ela declarou explicitamente suas intenções de vender a casa, Sarah acrescentou, podemos prosseguir com as acusações de fraude. Eu me sentei, sentindo o peso do trabalho secreto do ano passado finalmente sendo levantado. O que acontece a seguir? Michael, da SEC, falou pela primeira vez. Nos movemos rápido. A documentação mostra que ela já está tentando listar a casa. Assim que ela firma um contrato com um corretor imobiliário, nós a pegamos em várias acusações de crime, tentativa de fraude, abuso de idosos, má conduta da fiduciária e da herança. Perguntei a James. Ele sorriu. É aí que fica interessante. Lembra daquelas 3 empresas de fachada que ela criou? Acontece que elas são todas subsidiárias do grupo Peterson Innovation. Ela simplesmente não sabe ainda. Tudo que ela pensou que estava roubando, ela está, na verdade, transferindo de volta para você. Eu não pude deixar de rir. Papai teria apreciado a ironia. Mais uma coisa, Sophie disse, puxando um arquivo. Lembra daquele imóvel alugado que ela convenceu sua mãe a assinar no mês passado? Encontramos algumas discrepâncias interessantes na papelada. Parece que ela falsificou a assinatura de sua mãe e podemos provar. As peças estavam todas se encaixando, exatamente como planejamos. Enquanto Diane estava jogando damas, achando que era tão inteligente, nós estávamos jogando xadrez. Eu perguntei. A primeira coisa amanhã, Sarah respondeu, precisaremos que você vá até a delegacia para fazer uma declaração formal. Uma vez que isso for feito, podemos executar os mandados. Eu balancei a cabeça, pensando em Diane na minha casa de infância. Ela provavelmente já estava no telefone com corretores imobiliários, completamente inconsciente do que estava por vir. Maya, James disse suavemente, sua mãe ficaria orgulhosa. Você lidou com isso exatamente do jeito que seu pai teria. Paciente, estratégica e sempre 3 passos à frente. Toquei no medalhão que eu usava, aquele que continha fotos dos meus pais. Eles me ensinaram bem. Eles sempre diziam que o melhor ataque é um bom contra-ataque, e minha mãe me ensinou que, às vezes, você tem que deixar as pessoas mostrarem suas cores, a verdade, antes de poder lidar com elas adequadamente. Enquanto eu dirigia para meu apartamento naquela noite, aquele que Diane não sabia sobre pagar pelo grupo Peterson Innovation, pensei em como as coisas seriam diferentes. Amanhã, a tia que pensou que tinha me jogado na rua estava prestes a aprender uma lição muito cara sobre subestimar as pessoas. Na manhã seguinte, o dia estava nítido e limpo. Cheguei cedo na delegacia, vestida com o mesmo terno de negócios que usei no mandado para o funeral da minha mãe. A detetive Sarah Morgan estava esperando por mim, com arquivos de caso espalhados sobre sua mesa. Pronta, ela perguntou enquanto eu me sentava. Eu assenti, puxando meu telefone com a conversa gravada de ontem. Mais do que pronta para as próximas 2 horas, dei minha declaração oficial, documentando cada passo do esquema de Diane, as assinaturas falsificadas, as transferências bancárias manipuladas, a preparação cuidadosa de minha mãe durante sua doença. Tudo isso exposto em detalhes devastadores e precisos. Este é um dos casos mais bem documentados de fraude imobiliária, eu vi Sarah dizer, revisando minha declaração. Declaração. A maioria das pessoas não percebe o que está acontecendo até que seja tarde demais, eu disse, pensando nas lições do papai sobre proteção empresarial e na sabedoria silenciosa da mamãe sobre observar as ações das pessoas em vez de ouvir suas palavras. Exatamente às 10 horas da manhã, 3 carros de polícia pararam na minha casa de infância. Eu assisti do veículo sem identificação de Sarah enquanto os policiais se aproximavam da porta. Diane respondeu, vestindo sua roupa de corretora imobiliária, claramente se preparando para mostrar a casa que ela não tinha o direito de vender.
A expressão em seu rosto, enquanto eles liam seus direitos, quase valia tudo que ela nos fez passar. Quase. Maya, ela gritou, me avistando no carro. O que é isso? O que você fez? Eu saí, mantendo a compostura, como Sarah havia aconselhado. Eu não fiz nada, tia Diane. Você fez isso sozinha. Cada assinatura falsificada, cada conta oculta, cada mentira que você contou à mamãe enquanto ela estava morrendo. Você fez tudo isso. O rosto dela se contorceu de raiva. Sua pequena ingrata. Sua mãe queria que eu cuidasse das coisas. Ela sabia que você não estava pronta. Naquele momento, James apareceu de seu carro com uma pasta. Na verdade, Maya está certa, ele disse. Temos evidências de que você manipulou esses documentos. A transferência imobiliária do mês passado, nossa equipe forense encontrou provas conclusivas de que você falsificou a assinatura da sua cunhada. Ela estava no hospital naquele dia, fortemente sedada, não poderia ter assinado nada. O rosto de Diane ficou pálido. Isso não é. E então há a questão das empresas, Sophie disse, se juntando a nós. Uma configuração muito inteligente, a propósito, exceto por um pequeno detalhe. Todas elas rastrearam até o Peterson Innovation Group, que pertence a Maya Peterson. Diane parecia confusa e depois horrorizada, quando a compreensão surgiu. Não. Não, isso é impossível. Eu verifiquei tudo. Você? Eu perguntei baixinho. Ou você apenas presumiu que era a pessoa mais inteligente na sala? Papai me ensinou muito sobre estruturas de negócios antes de morrer, mamãe me ensinou sobre paciência e você me ensinou a sempre ter um plano B? Os policiais a levaram até o carro da polícia, ainda protestando sua inocência. Eu os observei enquanto eles dirigiam, me sentindo estranhamente vazia. Isso não era uma vitória para comemorar, era o triste fim de outro capítulo de perda. Dentro de casa, tudo estava exatamente como mamãe havia deixado, fotos de família nas paredes, sua cadeira de leitura favorita perto da janela, até a revista de jardinagem ainda aberta na mesa de centro. Diane ainda não tinha mudado nada, provavelmente muito ocupada planejando sua grande venda. Precisaremos documentar tudo, Sarah disse gentilmente. Evidências para o caso. Eu balancei a cabeça, me movendo pelos cômodos da minha casa de infância. No escritório da mamãe, encontramos mais evidências dos esquemas de Diane, contratos de vendas redigidos, listagens que ela preparou, até mesmo brochuras para comunidades de aposentados, onde ela planejava esconder os móveis antigos de mamãe para mantê-los seguros. A descoberta mais antiga veio em uma pasta escondida no seu laptop, e-mails que datavam de mais de um ano, mostrando como ela planejou tudo enquanto mamãe ainda estava relativamente saudável. Ela estava se posicionando para assumir o controle muito antes do câncer, conhecendo a mãe vulnerável. Isso explica por que ela se moveu tão rapidamente. Ela estava planejando isso por meses, só esperando o momento certo, Sophie disse, revisando os e-mails. A investigação avançou rapidamente depois disso. Confrontada com evidências esmagadoras, Diane aceitou um acordo judicial, 5 anos de prisão, restituição total e revogação permanente de sua licença imobiliária. A parte mais difícil foi enfrentar a família. Os irmãos de mamãe ficaram horrorizados quando souberam o que a cunhada tinha feito. Todos eles confiaram nela, acreditaram nas histórias dela sobre proteger os bens da família da minha suposta irresponsabilidade. Deveríamos ter visto isso, meu tio David disse quando mostrei a ele as evidências. Todas aquelas vezes em que ela falou sobre proteger os interesses da Ellen, ela estava realmente apenas protegendo seu acesso ao dinheiro. O grupo Peterson Innovation, enquanto isso, havia crescido. Além de seu propósito original, que era a proteção contra os esquemas de Diane, as estruturas de negócios que criamos para proteger minha herança atraíram a atenção de outras famílias que enfrentam situações semelhantes. Você deve considerar expandir, James sugeriu durante uma reunião, 6 meses depois. Há uma necessidade real desse tipo de proteção. Seu pai teria adorado a ironia de transformar a tentativa de roubo de Diane em um negócio legítimo, ajudando outras famílias, ele acrescentou. Ele estava certo. Em um ano, o grupo Peterson Innovation evoluiu para uma empresa de consultoria especializada, ajudando famílias a proteger seus ativos de parentes predadores e executores fraudulentos. Cada caso me lembrava da mamãe, de quão vulneráveis até mesmo pessoas inteligentes podem ser quando confrontadas com doenças e manipulação. Eu mantive a casa, é claro. Restaurei o jardim da mamãe e mantive o escritório do papai exatamente como ele o deixou. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, algo que Diane nunca entendeu. Um ano após a prisão de Diane, recebi uma carta dela.
O endereço do remetente da prisão fez meu estômago revirar. Mas eu abri. De qualquer forma, Maia, eu tive muito tempo para pensar sobre o que eu fiz. Os conselheiros aqui dizem que eu deveria assumir a responsabilidade, mostrar remorso, mas a verdade é que estou principalmente com raiva de mim mesma por subestimar você. Você é mais parecida com seu pai do que eu jamais imaginei. Eu não vou pedir perdão, nós dois sabemos que eu não mereço, mas eu quero que você saiba que eu finalmente entendo que Ellen e David viram em você, a força silenciosa, a mente estratégica, a paciência para esperar o momento certo. Você me venceu no meu próprio jogo e fez isso sem comprometer quem você é. Diane, eu arquivei a carta com o resto dos documentos do caso. O reconhecimento dela não significava nada. A tia que me ajudou a criar, que esteve em todos os aniversários e formaturas, tinha morrido no momento em que decidiu trair a confiança da minha mãe. Na primavera seguinte, eu criei a Fundação Ellen Shane, com foco em apoiar famílias afetadas por câncer e abuso financeiro. Sua primeira iniciativa foi um programa ajudando pacientes terminais a proteger seus bens da manipulação. Sua mãe adoraria isso, Sophie disse durante o evento de lançamento da fundação. Usar o que aconteceu para ajudar outras famílias é exatamente o que ela teria desejado. Ela estava certa. Mamãe sempre me ensinou que a melhor vingança não é sobre se vingar, é sobre garantir que a mesma coisa não aconteça com outra pessoa. Eu ainda uso o medalhão com suas fotos, mas agora, quando olho para seus rostos, não vejo apenas o que perdi, vejo o que eles me deram. Pai, a perspicácia empresarial do papai, a sabedoria paciente da mamãe e a força para defender o que é certo, mesmo quando dói. Diane pensou que estava tirando minha herança, mas, em vez disso, ela me deu a oportunidade de construir algo maior do que eu, um legado que ajudaria os outros a proteger o que mais importa. Às vezes, em noites tranquilas, eu me sento na cadeira de leitura da mamãe e penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes, se Diane tivesse sido honesta, se ela tivesse trabalhado comigo em vez de contra mim. Poderíamos ter construído algo juntos, mas ela escolheu o caminho dela e eu escolhi o meu. No final, é disso que se trata a herança, não apenas do dinheiro ou da propriedade que deixamos para trás, mas das lições que ensinamos e dos exemplos que damos. Papai me ensinou a ser estratégica, mamãe me ensinou a ser paciente. Diane, ela me ensinou que às vezes as pessoas mais próximas de nós podem ser aquelas contra as quais precisamos nos proteger com mais cuidado. Não é a lição que ela pretendia ensinar, mas é uma que eu nunca esquecerei.